Olá, eu sou o Fábio Gagliarini, contador da Contabilitop, e no vídeo de hoje falaremos a respeito da pejotização versus o autônomo. Definindo a pejotização, é a contratação de uma pessoa física como se jurídica fosse. Um exemplo prático, você contrata uma pessoa e pede para ela abrir uma empresa e emitir uma nota para você no final do mês, para que você faça o pagamento. Isso é pejotização, uma prática rechaçada pela CLT e vetada praticamente 100% pelos nossos tribunais trabalhistas brasileiros. E o autônomo, por sua vez, após a reforma trabalhista que teve no final agora de 2017, houve uma previsão no artigo 442b que a CLT ela prevê a contratação de um autônomo para trabalhar na sua empresa. É a respeito disso que nós vamos falar nesse momento. O artigo 442b ele diz o seguinte: a contratação do autônomo, cumprida por este todas as formalidades legais, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º desta consolidação. Ou seja, quando você contrata um autônomo, esse autônomo geralmente ele tem um alvará de funcionamento ou não, porém todos os autônomos eles têm cadastro na prefeitura e eles emitem nota fiscal de serviço eletrônico, falando especificamente do município de Manaus. Então o artigo ele diz o seguinte: se ele for cumprir todas as formalidades legais, ou seja, se ele tiver o cadastro na prefeitura, se ele emitir a nota fiscal, se ele tiver um contrato de prestação de serviço com o tomador de serviço, no caso o contratante, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º dessa CLT. Nós falaremos a respeito de alguns de alguns parágrafos a seguir, não todos, mas recomendamos a leitura integral deste artigo para ficar a par de toda a alteração que a CLT nos trouxe. O parágrafo 1º ele diz o seguinte: é vedada a celebração de cláusula de exclusividade no contrato previsto no caput, ou seja, no caput ali anteriormente no artigo que nós lemos. Essa exclusividade não existe por quê? Porque é a contratação de um prestador de serviço. Eu não posso contratar um prestador de serviço para ter exclusividade. Se é exclusividade, é um contrato via CLT e não uma prestação de serviço. Por isso que a própria legislação trabalhista ela excetuou essa questão da exclusividade. Eles aqui no parágrafo 2º não caracteriza a qualidade de empregado prevista no artigo 3º o fato de o autônomo prestar serviços a apenas um tomador de serviço. Antigamente, antes da reforma trabalhista, a CLT ela existia, ela previa na realidade essa questão, ou seja, aqui a gente está falando do princípio da continuidade. Se esse trabalhador autônomo ele prestasse serviço continuamente para apenas um tomador de serviço, isso por si só caracterizaria o vínculo empregatício. No entanto, após a reforma, ela tirou essa questão da continuidade, ou seja, um tomador de serviço ele pode prestar serviço somente para você. Aqui no parágrafo 6º, a CLT diz o seguinte: presente a subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo empregatício. Ou seja, somente a CLT caracterizou somente a subordinação para que caracterize um vínculo empregatício. O que isso quer dizer? O prestador de serviço ele é um autônomo, como o próprio nome já diz. Ele tem liberdade. Ele pode prestar o serviço na casa dele, no escritório dele, no estabelecimento ao qual ele tenha, no seu estabelecimento, ou seja, em qualquer lugar. Portanto, que ele cumpra aquilo ao qual ele se comprometeu a fazer e que ele entregue num prazo determinado no contrato de prestação de serviço. E o contratante, ou seja, o tomador de serviço, ele pode exigir como ele quer o produto final, como ele quer o serviço final. Mas ele não pode interferir na realização do serviço, ele não pode dar ordens para o prestador de serviço, fazer isso, fazer aquilo, chegar aqui em determinado horário. Enfim, aqui nós trouxemos alguns indícios de fraude ao contrato de trabalho que geralmente são descaracterizados pelos tribunais trabalhistas. Um deles é o cumprimento de horário. Se o profissional autônomo que você contratou, ele cumpre horário, ele cumpre jornada diária, semanal, quinzenal ou mensal, isso já caracteriza teoricamente um contrato de trabalho via CLT e não uma prestação de serviço. Segundo ponto, pagamento. Geralmente, se esse profissional ele recebe juntamente com os seus empregados na quinzena, ou no final do mês, ou no 5º dia útil do mês subsequente, é outro indício forte de fraude trabalhista. E, por fim, que nós acabamos de falar, é a subordinação.
O profissional autônomo ele não se subordina, ele está em pé de igualdade com o seu contratante, ou seja, com o tomador do serviço. Para que não haja discrepância, para que você não vá de encontro à CLT, que você não tenha nenhum problema, você tem que seguir essas regrinhas. Tem que fazer um contrato de prestação de serviço. O profissional autônomo ele pode prestar o serviço na casa dele, no escritório, no seu estabelecimento, ou seja, ele não tem vinculação de horários, ele não pode estar, ele não necessariamente ele não tem horário para chegar ou para sair do seu estabelecimento, caso vocês tenham acertados que o cumprimento das tarefas, dos serviços vão acontecer no seu estabelecimento. Ou seja, existem algumas regrinhas, né, além de que ele precisa ter a inscrição municipal e ele precisa emitir uma nota fiscal para cada serviço ao qual ele preste. Né? Seguindo essas regras e não tendo a presença, a subordinação, você não terá problema com o autônomo ao qual você está contratando. Mas lembrando, a contratação de um MEI, por exemplo, ou uma pessoa jurídica para cumprir horário e tudo mais, conforme um trabalhador fosse, e no final do mês ele emite uma nota para você efetuar o pagamento, isso é vetado pela CLT. Eu deixo aqui, na realidade, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, ajuda no crescimento do nosso canal, para que a gente traga sempre o melhor conteúdo para você. Eu deixo aqui um forte abraço e até o próximo vídeo.